Tabela Brasileira 2024 na área, um campeonato que esse ano não deve se dirigir tanto ao talento individual e provavelmente terá foco muito grande em torno dos treinadores. Presta atenção, tá? Vai ter muita cobrança e as prováveis trocas, né? Como sempre, vocês vão perceber isso desde a abertura do campeonato. Vai ser um ano de pressão, acho que até mesmo para Abel Ferreira, que defende o título para a equipe do Palmeiras. Na primeira rodada, pelo início de temporada turbulento, por conta de treinadores, Corinthians e Atlético Mineiro devem fazer a principal partida, mas também rola curiosidade em torno do Criciúma, do Juventude e do Vitória, encarando o atual campeão Palmeiras, e do Atlético Goianiense pegando o Flamengo. Vamos ver como essa galera do acesso vai sair, encarando logo dois dos orçamentos mais pesados da Série A. Na segunda rodada tem Flamengo e São Paulo. Os dois vão sofrer pressão da galera que gosta de secar. Agora que são os dois únicos incaíveis, qualquer aproximação do Z4 vai dar muito barulho na mídia e dos torcedores rivais. Atenção também nessa rodada para Grêmio e Atlético Paranaense. É a continuidade de trabalho do lado tricolor e o esforço do Furacão em encontrar um técnico que siga por mais tempo. A terceira rodada vai ser quente. Tem os primeiros clássicos estaduais. Tem a volta do Bahia, do duelo Bahia e Vitória depois de 6 anos. Justo no ano da SAF, né, no Bahia. E tem também Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV, onde o Galo ainda não venceu o Cabuloso. O atual campeão da Libertadores Fluminense encarando o Vasco, que está se erguendo. E Palmeiras e Flamengo, a rivalidade que mais cresce atualmente no futebol brasileiro. Vamos para a quarta rodada com Flamengo e Botafogo, que foi o duelo que mudou tudo nos dois turnos da Série A do ano passado. E tem o choque rei, com o São Paulo virando uma espécie de pedra no sapato do Palmeiras de Abel Ferreira. E falando em treinador, Fortaleza e Red Bull Bragantino duelo com expectativas sobre Vojvoda e o Caixinha. Vamos ver o que eles ainda têm a oferecer e como é que também vai ser o Cuiabá sem o Antônio Oliveira. A quinta rodada traz Cruzeiro e Inter, que querem brigar pelo título e acabar com altos e baixos dos últimos anos. E tem também Bragantino e Flamengo no Nabi, depois daquela goleada de 2023. Encontros entre Rio de Janeiro e São Paulo na sexta rodada, com Flamengo e Corinthians, e São Paulo e Fluminense. O Bahia voltou depois que Tite falou que o futebol carioca tá mais difícil que o Campeonato Paulista. Para a sétima rodada, vamos deixar o destaque para São Paulo e Cruzeiro. Os dois clubes investiram na proposta de treinadores jovens. E aí pode dar muito certo, ou pode também desabar tudo por conta da falta de experiência. Na oitava rodada, tem choque tricolor do Nordeste. Bahia e Fortaleza batalham para dizer quem que vem se estruturando mais no Nordeste. Tem Palmeiras e Vasco. Será que esse é o ano de maior desafio para o Abel? E Ramon Dias fica no cargo até dezembro? A nona rodada de grandes confrontos, mas vai ter Grêmio e Botafogo como assunto principal, pelo duelo no ano passado e pelo reencontro de Diego Costa contra o time carioca. Seguimos para a décima rodada, e aí a temática deve girar em torno de Everton Ribeiro no Bahia, encarando o Flamengo, e o velho debate sobre a grandeza de Botafogo e Atlético Paranaense. Mais um fim de semana de agito na 11ª rodada, afinal, tem Grenal e Fla-Flu e muito mais. Grêmio e Inter tiveram muitos gols nos últimos clássicos. Fluminense e Flamengo é um embate tático de Tite contra Diniz, últimos técnicos da seleção brasileira. E olho também em Cuiabá e Atlético Goianiense, clássico do Centro-Oeste desse ano. Dois times que costumam pegar muitos pontos inesperados lá da frente. Partindo para a 12ª rodada, Inter e Atlético Mineiro serão o centro das atenções. Se o Colorado está satisfeito com o Cudê, a comissão técnica do Galo passa por cobranças e já não é de hoje, né? Mais clássicos na 13ª rodada, mas vou dar destaque para Vasco e Botafogo. Estamos curiosos até onde vai essa evolução da SAF. Tem Grêmio e Fluminense, que eu acho que vão dividir atenções com a Libertadores dessa temporada, para Palmeiras e Corinthians. Fica a dúvida se o Alvinegro vai ter organização para bater de frente com o rival.
A 14ª rodada tem duas das maiores rivalidades interestaduais, Grêmio e Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo. Vimos os 4 brigando por títulos nos últimos anos. Eu incluiria também Fluminense e Inter para essa temporada, mas daqui a pouco a gente fala sobre favoritismo. Até porque, vejam aí, a 15ª rodada tem Inter e Vasco, Cruzeiro e Corinthians, Botafogo e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, e os maltinos, corintianos, botafoguenses e o Lion podem tanto surpreender como ficar no meio da tabela. Daqui a pouco a gente fala mais disso também. Na 16ª rodada, em julho, teremos uma ideia mais clara de como é que o campeonato vai se desenhar com as definições da Libertadores. Vamos saber também se São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro vão priorizar uma competição ou outra. Se vão ter plantel e também se Vasco, Corinthians ou Cruzeiro vão ter chance de alavancar com as outras equipes, né, focadas nas competições sul-americanas, né? A gente queria até falar mais de Cuiabá ou de Atlético Goianiense, ou de Vitória, ou Juventude, mas vejo o que aconteceu com Botafogo e Palmeiras no ano passado. Os dois que se reencontram na 17ª rodada, fica difícil pensar em surpresas. Talvez ali Bragantino ou Atlético Paranaense. E lá pela 18ª rodada, os clubes que tiverem jogadores convocados para a Copa América provavelmente vão sentir um peso grande. Mas como vai ser depois? Esses mesmos times podem dar uma guinada, uma arrancada? Agora, vamos falar dos favoritos e de quem vai brigar pelo quê. O Palmeiras visita o Fluminense na 19ª rodada e deve brigar pelo título de novo. É favorito pela força mental, pela sequência de trabalho com manutenção do treinador e do elenco, e também pela flexibilidade tática ao se adaptar contra cada adversário, pensando jogo a jogo, como deve ser, nos pontos corridos. O Flamengo, que pega o Atlético Goianiense na 20ª rodada, se tiver paciência com o Tite, também está na briga pelo título. É favorito. Pela gestão de vestiário do Tite, no elenco ali com tantas estrelas, e por ter melhorado a defesa também, por ter recuperado a capacidade da equipe de pressionar e se organizar em campo. Então, é favorito. O time do Grêmio, não sabemos como o Renato vai administrar a equipe com a disputa da Libertadores. A gente sabe que o Renato Gaúcho gosta de poupar a equipe, mas acredito que ele aprendeu com os erros do passado e não deve sair poupando 100% da equipe no Brasileirão. Então, acredito que o Grêmio é favorito dos gremistas que pegam o Atlético Paranaense na 21ª rodada. Não descarto o Atlético Mineiro como favorito, por ter se habituado a, nesses últimos anos, estar sempre no topo, por todo o investimento que recebe pelo elenco, e acho que o começo de ano irregular vai fazer o Galo ligar o sinal de alerta e acordar para o restante da temporada. O Galo que tem Clássico Mineiro na 22ª rodada. O Fluminense vai ter aquela sensação de ter sido o último campeão da Libertadores, de que tem equipe para conseguir um bicampeonato, então acho que vai colocar o Brasileirão em segundo plano e vai brigar por vaga. Vai ficar ali no topo, mas pensando mais em vaga do que em título. O Fluminense encara o Corinthians na 23ª rodada. O Inter virou a chave desde que o Cudê assumiu o time no ano passado, no meio do campeonato. Se ele fez tudo que ele podia fazer, pegando trabalho, né, no meio do ano, imagina agora com o planejamento desde o início da temporada. Vai brigar por vaga, mas se deixar, consegue ir até um pouco mais longe. Acho que a partir dessa temporada o Vasco passa a colher os frutos da sua renovação, pelo desempenho nos clássicos recentes e pela evolução do time. Deve finalmente ter um ano de alívio para o torcedor e briga por vaga na Libertadores. Duela com Vitória na 25ª rodada. O São Paulo acho que vai sentir ainda a ausência do Dorival, mas se o Capini fizer feijão com arroz, não inventar e se conciliar o Brasileirão com a Libertadores, o São Paulo vai ficar ali no topo brigando por vaga. São Paulinos que tem o Cruzeiro na 26ª rodada. Pelo investimento e pelo elenco, o Bahia vem para ser uma das surpresas do campeonato. Ainda é cedo para dizer se vai estar lá no topo, mas que vai fazer frente e encarar todo mundo de igual para igual. Isso é bem provável. O Bahia que encara o Fortaleza na 27ª rodada.
Apesar de algumas saídas e dos velhos rumores de que o Vojvoda vai embora, o Fortaleza continua como surpresa no Brasileirão. Deve ter seus tropeços por causa da Sul-Americana, mas vai seguir incomodando o G4. Recebe o Cuiabá na 28ª rodada. O Botafogo ainda vai sentir o baque de 2023, mas à medida que superar os fantasmas de tudo que aconteceu, vai ser uma das boas surpresas. Não deve lutar contra o rebaixamento ou ficar no meio da tabela. Acredito que deve acontecer algo de bom pro Glorioso esse ano, que pega o Atlético Paranaense na 29ª rodada. Mesmo com o ótimo trabalho do Caixinho Bragantino, vai bater de frente com a estruturação dos rivais desse primeiro semestre. Acho que o Red Bull vai tirar muitos pontos do G4, mas vai ficar ali também como surpresa do campeonato. O Red Bull que vai até Salvador pega o Vitória na 30ª rodada. E o Atlético Paranaense deve ficar numa gangorra no Brasileirão por causa desses problemas de comissão técnica no começo do ano. Essas trocas de técnico no primeiro semestre costumam atrapalhar, mas o Furacão deve se organizar durante o campeonato. Pega o Cruzeiro na 31ª rodada. Apesar da sua história, dos seus títulos, o Cruzeiro acho que não deve se empolgar. O time está muito bem planejado, mas não pode pensar em dar um passo maior do que a perna, senão vai ficar na gangorra. O Secopeiro pode ir muito bem na Copa Sul-Americana, mas tem que ter cuidado no Campeonato Brasileiro. Vai ter o Flamengo na 32ª rodada. O Corinthians, que já vem se organizando com um novo técnico, ainda deve passar pela gangorra do Brasileirão por conta do elenco duvidoso. A gente não sabe até que ponto esse time pode render. Então, acho que o Timão vai viver altos e baixos. Besito Vitória na 33ª rodada. O Cuiabá, se continuar com os pés no chão, sobrevive à gangorra no meio da tabela. Não pode se empolgar, senão vai lutar contra o rebaixamento. Não pode achar que o time pode ir mais longe no Brasileiro ou na Sul-Americana por agora. O foco do Cuiabá tem que continuar sendo ficar na Série A. Enfrenta o Flamengo na 34ª rodada. Na luta contra o rebaixamento, as 4 equipes que subiram, talvez o Vitória possa ficar na gangorra, mas eu acho que luta contra o rebaixamento, porque a temporada 2023 foi muito competitiva, então o Vitória e as demais equipes devem sentir esse peso, e o Vitória não pode querer rivalizar com o Bahia, pelo menos por agora. Tem que focar em se manter na Série A e lutar contra o Z4. Confronto com o Botafogo na 35ª rodada. O Atlético Goianiense é um time cascudo e sem medo de encarar lutas contra o rebaixamento. Deve fechar a casinha, brigar por uma bola e por empates. E vai ser melhor se for assim. E pode até obter alguns bons resultados. O Vasco é seu adversário na 36ª rodada. O Juventude é outro time realista quando vem para a Série A. Foca em ter uma equipe mais defensiva e ativa e deve lutar contra o rebaixamento dessa maneira. O Frio de Caxias também costuma ser um fator favorável ali durante o inverno. Na 37ª rodada vai encarar o São Paulo. Para fechar, o Criciúma não pode se deixar levar pelos bons resultados no Catarinense. O time está bem, mas na Série A a gente sabe que a coisa é acirrada e tem que ter equilíbrio, principalmente na parte da defesa. A disputa também é contra o rebaixamento e aí vai pegar o Red Bull na 38ª e última rodada. Lembrando sempre para vocês que a CBF, né, ela vai alterando as datas e a gente vai fazendo vídeo durante a temporada, atualizando o calendário de cada uma das equipes, tá ok? Fiquem ligados e ligadas, porque a gente vai fazer o vídeo individual de cada uma dessas 20 equipes, contando como é que vai ser a tabela durante todo o decorrer dessa temporada, tá? Calendário não só do Brasileirão, mas da Libertadores, da Copa do Brasil e outros detalhes também sobre cada elenco das 20 equipes, tá ok? Inscreva-se aí no canal, deixa aquele like e vamos que vamos.